Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família de uma maneira rica e abundante. Esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares. Atualmente, estamos aqui na nossa Igreja da Graça em Nova Iguaçu. E hoje, através dessa programação, estamos aqui para falar à senhora, ao Senhor, que o seu caso tem jeito. Independente da luta que você vem enfrentando, independente de como iniciou essa semana para você, eu quero dizer à senhora, dizer ao Senhor, levanta sua cabeça. Não se entrega, não se renda a esse problema. Não se renda a essa situação, por mais caótica que ela lhe pareça. Não se renda a essa situação ainda que ninguém esteja lhe estendendo as mãos, ainda que ninguém esteja lhe ajudando, ainda que você diga, pastor, eu não esperava passar por essa situação. Eu não imaginava que poderia chegar a essa situação na minha família, na minha casa. Eu não imaginava que um problema como esse poderia acarretar na minha família. Mas ainda que essa situação esteja gravíssima, a Bíblia diz que o impossível do homem é possível para Deus. Basta tão somente você confiar nele. Basta tão somente você depositar nele a sua esperança. Ele não falha. O tempo não mudou quem é o nosso Deus. Ele continua fazendo milagres e é poderoso para fazer uma mudança na sua casa. É poderoso para fazer uma mudança na sua família, se você permitir isso. Assim como ele fez na vida da dona Maria Alice. Eu queria que você acompanhasse comigo agora uma primeira parte do testemunho da dona Maria Alice. Em 2020, ela começou a sentir fortes dores na perna, sem saber o que era. Essa dor foi diagnosticada que era um problema seríssimo nos rins. Essa dor irradiava para a perna, impossibilitando ela de se locomover, de andar, até que, através de alguns exames, ela descobre um cálculo renal, coisa seríssima. Humanamente falando, não teria jeito. Humanamente falando, estagnou a vida dela. Mas através da fé, ela deu a volta por cima. Queria que você acompanhasse uma parte do testemunho da dona Maria Alice e eu já volto com todos vocês. Em 2020, minha mãe ela começou com uma dores nas pernas, dor aqui do lado, né? Tinha hora que eu não podia nem caminhar, minha perna endurecia. Ela se queixava direto, com dores aqui na perna. Eu tinha muita dor no meu rins. Aí eu digo, eu vou no médico. Aí fui. Aí o médico falou para mim bater uma ultrassom para ele ver. Bati a ultrassom, levei para ele no outro dia, né? Ele disse que era a pedra no rins. E a pedra no rim estava muito grande. Por isso que eu tinha muita dor na minha casa. Aí depois marcou outra consulta para confirmar realmente a primeira ultrassom. Aí se tiver realmente, a senhora vai precisar fazer cirurgia. É que é grande, estava grande. Não vai sair só com remédio. Graças a Deus, de volta estamos. E olha, eu queria que você acompanhasse também uma matéria jornalística que fala que 1 a cada 10 pessoas no Brasil sofre com cálculos renais. Segundo uma pesquisa da Sociedade de Medicina, 1 a cada 10 pessoas sofre com o mesmo problema que a Maria Alice sofreu. Vamos acompanhar e daqui a pouco eu queria que você ouvisse, sabe, também as palavras de um urologista, um médico especialista, o doutor Vitor. Ele é especialista, era urologista, especialista nessa área e ele tem muita propriedade para falar. Primeiro vamos acompanhar essa matéria jornalística e voltamos acompanhando as palavras também do Dr. Vitor. Vamos acompanhar essa matéria e já voltamos. Segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 10 pessoas sofre de cálculo renal. Em 2023, o ator Alexandre Nero sofreu com a patologia. Ele relatou em rede social que foi a pior dor que já havia sentido. Algumas das complicações graves que podem atingir estão infecção generalizada, presença de secreção no sistema coletor do rim e perda da função renal. A doença pode ter maior gravidade em idosos, diabéticos, obesos e em imunossuprimidos. Graças a Deus, de volta estamos e olha, ainda que a sua situação ou a situação de um familiar seu assemelhe-se ao da Maria Alice, ainda que você faça parte dessa estimativa, talvez um cálculo renal, uma doença até um tanto mais séria, eu quero falar para você que o seu caso tem jeito. Para tanto, se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Se você quiser falar conosco, as nossas linhas telefônicas estão abertas a partir de agora.
Você pode enviar uma mensagem, nós estaremos atendendo você através do WhatsApp, que é o 3742-4319. Esse é o WhatsApp aqui da Igreja da Graça em Nova Iguaçu, 3742-4319. Você pode enviar uma mensagem agora, um pedido de ajuda, de oração. Nós estaremos aqui de prontidão para ajudar você e também a sua família. E se você quiser estar conosco em uma das nossas reuniões, daqui a pouco, 8 horas da manhã, tem uma reunião voltada pela sua saúde, para todos aqueles que se encontram enfermos, para todos aqueles que se encontram desenganados pela medicina, nos procure ainda hoje. E se você não puder estar hoje, amanhã é aquele dia voltado pela Sagrada Família. Quarta-feira, nós estamos lutando pela nossa família, pela cura, pela transformação da família, porque ainda que a situação seja muito séria, a situação da Maria Alice era grave. Você viu aí a reportagem, a matéria jornalística, agora você vai acompanhar um pouco das palavras do especialista, Dr. Vitor, falando com muita propriedade da gravidade que é um problema nos rins. Eu queria que você acompanhasse daqui a pouco. Nós vamos voltar falando da fé e mostrando a segunda parte do testemunho da dona Maria Alice. Vamos acompanhar as palavras do Dr. Vitor e eu já volto com todos vocês. A pedra nos rins é denominada de cálculo renal. A gente sabe que a presença de pedras nos rins ocorre quando você tem uma sedimentação de alguns componentes da urina que vão formando cristais e vão se precipitando na urina, fazendo com que esses cálculos renais comecem a se formar dentro dos rins ou dentro de qualquer parte da via urinária, ou seja, dentro da bexiga, dentro do canal do ureter ou até mesmo dentro dos rins. Os cálculos renais ou pedra nos rins, eles são classificados, na grande maioria das vezes, como a sua forma de formação, com os seus componentes principais. Então, a grande maioria dos cálculos renais, ela é formada de cristais de oxalato de cálcio. A grande maioria deles tem esse componente. Além deles, tem diversos outros componentes que podem estar na formação dos cálculos. E, além disso, em alguns casos, você tem, inclusive, cálculos formados por bactérias, né? Existe uma bactéria que é chamada de proteus, que também pode contribuir para a formação de cálculos renais. Essa é uma parte muito importante. Quando a gente fala de sintomas, de sintomatologia do paciente com cálculo renal, a gente tem que pensar única e exclusivamente na gravidade desses sintomas. Muitos classificam essa dor como uma dor única, uma dor que talvez seja a pior dor de suas vidas. E na grande maioria das vezes, isso acontece com uma dor lombar, que começa na região dorsal e se irradia em direção à região da genitália masculina ou feminina. Essa é a dor característica do cálculo renal. Além disso, o paciente pode ter uma mudança na coloração da urina, ou seja, uma coloração mais avermelhada, que pode ser, inclusive, sangramento, uma hematúria. Pode ter outros sintomas, como, por exemplo, febre, vômitos, que podem vir junto do quadro principal. Normalmente, quando o paciente ele apresenta o cálculo renal, a gente tenta observar sempre se existem alguns critérios de gravidade. Por exemplo, quando o paciente tem a dor lombar associada à piora do exame laboratorial, né, quando ele apresenta leucocitose, alterações da função renal, normalmente esse paciente tem critérios de gravidade. Além disso, a presença de febre é outro marcador de piora clínica desse paciente. Nesses casos, especificamente, a gente orienta que o paciente vá a uma unidade hospitalar, porque esse paciente precisa fazer um tratamento para súbita desobstrução da via urinária, ou seja, ele precisa ser desobstruído porque a presença da pedra associado a alguns desses fatores pode trazer mais gravidade para a doença dele. Graças a Deus, de volta estamos. Acompanhou as palavras do Dr. Vitor? Acompanhou, ele é especialista, renomado na área. E você viu que, humanamente falando, é sério. Você viu que o que a Maria Alice passou não foi qualquer coisa. Ela poderia perder os rins, poderia ter que fazer um transplante, poderia talvez ter que entrar numa cadeira de hemodiálise, enfim. Mas olha só o que a fé é capaz de fazer. Vamos acompanhar a segunda parte do testemunho dela e eu já volto com todos vocês. Quando ele viu a ultrassom, ele disse que era necessário fazer uma cirurgia. Aí ela veio em pós e disse, mas eu não quero fazer a cirurgia, eu não vou fazer a cirurgia. Aí nesse dia que eu vim de lá, como eu estou falando, eu fiz o almoço, mas eu com dor. Quando eu terminei de fazer, eu digo, vou abrir a televisão,
O R.R. Soares estava na televisão falando que o Espírito Santo ia visitar onde fosse, ia operar a pedra no rins. Eu fechei logo meu olho e acreditei no R. Soares, que ele é meu profeta, né? Eu digo, se eu digo a sua palavra, com os olhos fechados, já falando com Deus. Para a gente crer, eu creio que você vai me operar, o Espírito Santo, porque ele é meu profeta. Começou a oração, mas foi sobrenatural. Eu chorava, eu gritava, sozinha no meu quarto. Quando eu senti a quentura aqui no rins, onde doía, aí eu glorifiquei só Deus, porque eu sabia que ele estava me operando, eu acreditei. Graças a Deus, de volta estamos. Você acompanhou as palavras da dona Maria Alice? Ela acreditou no que Deus estava fazendo. Se você acreditar e der crédito à palavra dele, essa situação muda. Seja na sua saúde, seja na sua vida financeira. Você que não suporta mais uma crise conjugal, já está dormindo em quarto separado, já não sabe mais o que fazer. Você que já não suporta mais, sabe, a crise de rebeldia dos seus filhos. Problema de más companhias, de vício. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5. É só um versículo. Queria dividir com você só um versículo. Mas foi exatamente o que aconteceu com a dona Maria Alice. Porque olha só o que diz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo, que aquele que crer na palavra e naquele que me enviou, Jesus falando. Se você crê na palavra que nós estamos liberando, como a dona Maria Alice creu, ela ouviu o missionário falando na televisão, e ainda que ela tinha um diagnóstico completamente desfavorável, contrário, mas ela creu na palavra, ela creu naquilo que ela ouviu, ela recebeu vida, ela foi curada, ela foi livre. Minha amiga, meu amigo, eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei, se você crê, essa situação que você está enfrentando, ela vai ser vencida. Se você quiser falar conosco pelo WhatsApp, você pode enviar agora mesmo uma mensagem para nós, através do número 3742-4319. 3742-4319. E se você puder fazer, melhor ainda, nos procure daqui a pouco, 8 horas da manhã, na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. A dona Maria Alice vai acompanhar agora a última parte do testemunho dela. Ela venceu. Tanto venceu que hoje ela está aqui nessa programação, mostrando para a senhora, mostrando para o Senhor que ela deu a volta por cima. E assim como ela venceu, você também vai vencer. Vamos acompanhar a última parte do testemunho dela. Daqui a pouco eu volto fazendo uma oração por você e te fazendo um convite todo especial para uma caminhada de fé que nós estamos vivendo em Nova Iguaçu. Vamos acompanhar a última parte e já voltamos. Quando eu saí do meu quarto, não teve mais dor. Aí eu não fui no médico no mesmo dia, não. Eu deixei para outro dia. Digo, olha, doutor, o senhor disse que era preciso operar, eu não tenho mais pedra no rins. O que a senhora tomou? Ele gritou comigo. O que a senhora tomou para colocar fora? Digo, foi Jesus, na frente da televisão, com R. Soares. O médico não acreditou, pediu para mim fazer outra ultrassom. Aí eu fui fazer. Quando eu levei de volta, eu entreguei para ele mesmo. Ele disse que eu não tinha pedra no rins. Aí eu falei para ele mesmo, não fiquei nem com vergonha, de glória a Deus. Glorifiquei o Deus Todo-Poderoso, né? Não expeliu e a pedra sumiu. Que o doutor falou que como que saiu? Como que saiu essa pedra? Sumiu. Ele disse que o meu Deus, que eu acreditava, tinha me operado mesmo, porque eu não tinha mais pedra no rins. Que não ia mais precisar de operação, porque eu não tinha mais. Eu disse glória a Deus para ele. Hoje eu estou bem, eu posso caminhar, não me dói mais. Eu posso fazer tudo na minha casa, não me dói, a pedra no rins sumiu mesmo. Depois da oração não doeu mais. Glória a Deus. Graças a Deus, de volta estamos. E eu queria fazer uma oração por você. Você aceita?
Você permite eu orar por você e pela sua família? Se você pode, pega aí um copo com água, se você preferir uma garrafa com água, se aproxime do seu televisor, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, coloca a sua mão próxima à tela do seu computador, do seu notebook, ou próximo ao seu telefone, smartphone. Nós vamos fazer uma oração. Eu tenho aqui comigo um copo com água, caso você tenha o seu, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós agora unimos a nossa fé através dessa programação, Senhor. E crendo que para o Senhor tudo é possível, eu te peço, visita esse homem, visita essa mulher onde ela estiver. Ela está, sabe, num barraco de madeira ou num palácio mais depressiva, pensando em dar cabo da própria vida. Ela que descobriu uma doença seríssima. Ela que recebeu uma notícia horrível com respeito à família. Ela que está por um fio no casamento. Enfim, meu Senhor, visita essa pessoa agora. Traga paz, arranca essa dor e dê ela força para dar a volta por cima. Para tanto, eu te peço, consagra esta água. Que seja esta água um santo remédio para o corpo e para a alma de todos aqueles que creem. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, beba da sua água aí onde você está. Graças a Deus, vida. Receba paz aí onde você está. Te aguardo aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Olha, durante todos os domingos, nós estamos vivendo aqui um propósito, os 7 domingos do tratamento com o sangue do Cordeiro. Se quiser saber mais, nos procure na Avenida Getúlio de Moura, 1266, para você pegar gratuitamente um pouco do sangue do Cordeiro, suco de uva que foi consagrado para o corpo e para a sua alma, tá bom? Olha, estamos chegando aos momentos finais da nossa participação, mas eu não posso deixar de fazer um pedido. Essa programação foi útil para você? Essa programação lhe abençoou de alguma maneira? Compartilhe ela com seus familiares, com seus amigos. Nós estamos nas mídias sociais, por exemplo, no Instagram, através do @palavraurgente e também no YouTube, palavraurgente.com, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima participação. Um abraço. O bom pastor me guia por pastos verdejantes. Tu estás comigo, a graça e bondade me seguirão. Eu não temerei, tu estás comigo. Correm os rios, a chuva forte vem, mas os que são em ti não se abalam, não correm os rios, a chuva forte vem, mas os que estão em ti não se abalam, permanecem de pé, de pé. Tua graça e